Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre os Braga Warriors, os Guerreiros do Minho. Olá a todos, continuação aqui das nossas conversas sobre futebol americano em Portugal e hoje tenho aqui mais um convidado desta feita, aqui o Bruno Panta Ferreira, que é aqui uma das pessoas ligadas aos Braga Warriors. E Bruno, obrigado por teres aceito aqui o meu convite e eu começo sempre aqui por te perguntar um bocadinho quem tu és e para te fazeres aqui uma apresentação a quem está aqui connosco. Ora, boa noite André, muito obrigado pelo convite, desde já. Agradeço imenso esta oportunidade de falar sobre um tema que nos é querido aos dois. Pronto, a nível da apresentação não há assim grande... Não vou inventar muito. Eu estou com os Braga Warriors desde 2011, já lá vão 10 anos, praticamente. Devemos estar a uns 3 meses de fazer 10 anos de ligação, quase desde o início do clube. Já passei por vários papéis, já passei por jogador apenas, treinador, presidente, outros cargos diretivos. Não é? Vamos fazendo o que podemos pelas associações e pelo desenvolvimento do desporto. Assim, a nível, não sei se há algo interessa assim a nível mais de caracterização pessoal, mas eu acho sempre interessante, pelo menos aqui do nosso lado. Claro que sim. Claro que as sim. pessoas têm sempre muito aquela questão de quem são estas pessoas que jogam este desporto assim um bocado violento. Às vezes chamo-lhe violento, eu chamo-lhe de contacto. Por exemplo, eu sou biólogo de profissão. Estou a terminar o meu doutoramento em Biologia Marinha, que é, assim, sempre que eu digo isto, as pessoas ficam assim a olhar com um ar um bocado espantado. E tu metes-te nessas coisas. Sim, é um desporto de equipa fantástico. Acho que é das coisas mais dos desportos de equipa mais agradáveis que eu já pratiquei. E já foram alguns, mesmo como federado. Portanto, pronto, eu acho que não há limites para quem quiser participar como atleta ou com noutro papel qualquer numa equipa sul-americana, numa associação. Portanto, também aproveito e deixo o convite a quem estiver a ouvir e tiver essa dúvida, que ele vai encontrar pessoas de todos os backgrounds e mais alguns. Portanto, não tenham problemas, não tenham vergonha e apareça. Olha, isso é ótimo e aqui percebemos já uma coisa, que é, tens skills também aqui de recrutamento, podias perfeitamente ir trabalhar com o Nick Saban, por exemplo, para a Alabama, ele também é muito forte na parte do recrutamento, mas não, o que tu disseste é verdade, o futebol americano é dos desportos mais inclusivos que existem, não é? Onde não só encontras pessoas com todo o tipo de fisionomias físicas, mas também encontras todas em Portugal em particular, pessoas com várias idades, com vários backgrounds, e isso é uma coisa que depois na equipa, na própria dinâmica da equipa, é algo que é muito positivo, não é? Sim, eu acho que sim, é muito interessante e até acho que é um bocadinho uma prova de que é fácil, entre aspas, que pessoas de vários backgrounds sociais, económicos e pedagógicos, chamamos assim, possam mesclar e até formar uma unidade coesa, desde que haja efetivamente um objetivo comum e algo em comum entre elas, no meu caso sou americano, mas poderia até ser uma lição para a sociedade que, por vezes, nem tudo o que parece é, ou seja, é possível que as pessoas que parecem muito diferentes funcionem perfeitamente em conjunto. Yeah. É algo que eu acho que o futebol americano é extremamente demonstrativo e, como dizes muito bem, principalmente em Portugal. Yeah. Ainda para mais não temos, em Portugal não temos a questão dos escalões e tudo mais. Acho que isso é sem sombra de dúvidas uma das maiores valências do desporto aqui em Portugal. E olha, eu aproveito aqui, já é um pouco essa introdução, para te perguntar aqui um bocadinho como é que surgiu a tua ligação aos Braga Warriors. Tu mencionaste que eram aqui já há cerca de 10 anos ligados à equipa. Como é que surgiu essa relação e como é que nasceu também então aqui um bocadinho os Warriors, que eu sei que no início não eram os Braga Warriors, eram os Maximinus Warriors. Como é que surgiu toda esta ligação e esta relação? Sim. Eu quando a primeira vez que me convidaram para
para experimentar, não é? Para ir fazer um treino pelos Braga Warriors. Foi um colega meu da faculdade, um colega de curso, que me disse assim meio em tom de brincadeira, estávamos naquelas tomar um café à noite, e tal, olha, amanhã, isto era uma segunda-feira, salvo erro, amanhã, terça, não sei o quê, vou fazer ali um treino ali no Parque das Camélias, ali, pronto, é uma zona aqui, é um parque urbano aqui em Braga, com uma equipa sul-americana, e eu fiquei assim a olhar para ele com uma cara de, não deve estar a ver bem, não deve estar a pensar muito bem no assunto, mas pronto, aquilo ficou-me na cabeça, não é? E no dia seguinte, durante o dia, aquilo ficou-me na cabeça. Pá, eu pratiquei handball federado durante muitos anos e nessa altura já estava afastado, sei lá, cerca de 1 ou 2 anos, e sentia ali um bocadinho a falta do convívio de balneário, da camaradagem, disso tudo. E pronto, olha, fui experimentar, não é? Fui dar umas preias, experimentar, o pessoal gostou, eu gostei, e por aqui ficamos durante os próximos 10 anos. E a contar. Não esperavas isso quando foste ao primeiro treino, aposto? Não, de todo. Tive sorte, de certa maneira, porque além desse colega que me convidou, quando cheguei lá, havia mais pessoas na equipa que eu conhecia, mais umas 2 ou 3 pessoas que eu conhecia. Pronto, facilitou sem dúvida a introdução e logo ali a questão de voleias, essas coisas. Mas sim, eu fui lá experimentar para ver como era e para me vir embora e contar como é que tinha sido com aquela gente louca. E acabei por ficar ali com eles também, pronto, até hoje. Há pouco falaste da origem dos Braga Warriors. Realmente, os Braga Warriors já se chamaram Maximinos Warriors, mas eu tenho até a ideia que o nome original, isto antes quase da sua constituição oficial, seria mesmo Braga Warriors. Ok. Obviamente, esta relação ali ao povo bracari, que terá fundado uma cidade nesta zona ainda antes dos tempos romanos. Na altura, eu tive o prazer de conhecer e de jogar durante vários anos com o fundador, que foi o Gabriel Rocha. E ele contou-me, na altura, até logo nesse primeiro treino, como é que tinha sido a experiência de criar, não é? Do zero e numa cidade relativamente, não vou dizer pequena, mas também não é propriamente uma metrópole com 1 ou 2 milhões de habitantes, como Lisboa ou Porto. Como é que foi a experiência de tentar criar uma equipa? Porque eu já cheguei praticamente no final da primeira época dos Warriors e foi o que eu me disse, isto começou comigo e com uma bola de futebol americano, sozinho, fui ali para o Parque da Rodovia, que é outro parque urbano aqui em Braga, onde tem uns campos e até já foi lá uma final da Taça de Fundadores, salvo erro. E pronto, começou assim, e depois ele foi eu, e entretanto um miúdo de 18 anos por lá andava, que depois acabou por ser para mim um dos bons quarterbacks que já passaram por cá, por curiosidade feita como ele falou também. Convidou outras pessoas que também tinham praticado com o Gabriel handball, juntou ali um núcleozito, eu costumo dizer meia dúzia não, mas ele uma dúzia de malucos que no primeiro ano, completamente às cegas, decidiram todos comprar equipamento e na semana anterior a começar a liga e foram jogar, basicamente. E assim começou, que eu acho que basicamente há 10 ou 11 anos atrás, como devem ter começado a grande maioria das equipas, assim, um núcleo assim de gente com coragem que decidiu arriscar numa coisa que achava que ia gostar e efetivamente ficou. Entretanto, depois passamos a ter o nome Maximinos Warriors porque tínhamos o apoio o Gabriel conseguiu o apoio da Junta de Freguesia de Maximinos, que é uma das freguesias da malha urbana aqui de Braga, do centro da cidade. E esse nome manteve-se até efetivamente essa Junta de Freguesia retirar o apoio e então aí decidimos passar a adotar o nome mesmo Braga Warriors. Ok. Porque já não se justificava estar ligado apenas a uma freguesia. Quase uma questão mesmo de compra de naming. Sim. Assim. Que é uma coisa que pronto, nós cá em Portugal, noutros desportos não temos tanto isso, mas no futebol americano é um traço comum nos Estados Unidos, eles associarem ou mudarem de localização, não é? Nesse caso não é pela localização, mas a questão do naming obviamente também ajuda depois na disseminação da equipa em si, sim, não é? até porque aqui em Portugal é mesmo uma questão de necessidade. Nós não praticando uma modalidade completamente fora do panorama habitual,
temos de nos agarrar a quem nos pode ajudar e também temos que saber retribuir esse apoio. Assim, não seria correto da minha parte, por exemplo, estar a falar desta questão da freguesia de Massiminos e do apoio que recebemos e que depois perdemos, ou que não foi renovado, chamemos assim. No entanto, sem esse mesmo apoio no início, eu tenho 99,99% de certeza que hoje não estávamos a ter esta conversa, por exemplo. Sim. Não teria havido Braga, Massiminos horas e depois Braga horas. Portanto, o seu a ser dono, e quer a junta de freguesia de Massiminos, ou a união de freguesia de Massiminos e mais uma ou duas, o saiba ou não, ou o guarde na história ou não, tem uma mão muito forte na criação e naquilo que são os Braga Warriors até hoje. Yeah. E olha, e continuando nessa senda, se tu tivesses que utilizar uma palavra para descrever a cultura que nasceu, existiu e se foi desenvolvendo nos Warriors, qual é que seria a palavra que tu utilizarias? Eu acho que a palavra irmandade em português não tem um significado tão pesado quanto o brotherhood no seu inglês nativo, mas acho que iria para a palavra irmandade. Okay. Sendo que a segunda, vamos pôr aqui uma palavra 1A, seria irmandade, e a palavra 1B seria a resiliência. Ok. E queres explicar a questão da irmandade? Eu percebo, e acho que é um traço comum a todas as equipas. Exato. A resiliência também percebo o porquê de dizeres, porque acho que todas as equipas em Portugal tiveram que ter muita resiliência, mas equipas fora de centros tão urbanos, como é o caso de Lisboa e do Porto, acho que tem um significado extra, não é? Sim, como é que... sim, termina, por favor. Não, ia-te dizer como é que, ou porque é que tu unes essas duas palavras e qual é que foi... Eu sei que vocês passaram ao longo da vossa construção enquanto equipa por várias epopeias, não é? Nomeadamente na questão às vezes de campos, de disponibilidade de horários para poder jogar, apoios, obviamente, mas porque é que tu escolheste essas duas palavras em particular? É fácil. A questão da irmandade, puxando à fundação, né? Nós temos ainda hoje temos pessoas que estão ligadas ao clube, que estão ligadas desde o primeiro ano. Não direi desde o primeiro dia, penso que já não sobra ninguém do primeiro dia. Não sobra diretamente envolvido. São pessoas que orbitam o clube e ajudam sempre que é preciso e sempre que lhes é solicitado, mas não têm um papel, digamos, ativo como jogadores ou dirigentes. Mas ainda temos pessoas, ainda temos pelo menos um dirigente e um atleta do primeiro ano, ou seja, este Vasco passado quase, vamos para a 11ª época, isto ainda quer dizer algo, que é o Rui Ferraz, por exemplo. Penso que é o único que sobra dessa primeira geração. Mas temos ao longo do tempo juntado um grupo de pessoas que não estando logo no primeiro ano, que estiveram nos anos subsequentes, segundo, terceiro, mas logo no início, e que passaram por estas dores de crescimento, do Brácara para Massiminos, de Massiminos para Braga, que se têm mantido sempre e têm esforçado, em conjunto com os jogadores, naturalmente, que no fundo são quem sustenta isto tudo, que se têm esforçado muito para levar sempre isto a bom porto. Assim, às vezes é literalmente a irmandade que vai puxando isto. E a questão da resiliência, como tu disseste bem, e não quero mais aproveitar, que, repara, nós temos há um fenómeno curioso das cidades de Portugal, como Braga, Guimarães, Barcelos, Famalicão, que são tudo aqui cidades limítrofes de Braga, que todas elas, se calhar em conjunto, têm talvez mais de 500 mil, 600 mil habitantes. No entanto, para alguém de Guimarães, fazer 25 minutos de carro para vir treinar a Braga, ou vice-versa, quem diz Guimarães diz se fosse Braga para Guimarães seria a mesma coisa, ou de Barcelos para Braga, ou de Famalicão. Para muita gente isto é muito tempo, fazer 20 minutos. Ora, eu já vivi em Lisboa, ter que fazer 20 minutos em Lisboa de carro para ir treinar a algum lado, não é nada, é tranquilo. Yeah. E isto juntas o facto de as estruturas de transporte público, mesmo em Braga, em si não serem fáceis. Por exemplo, nós treinamos às 9h30, por norma, numa freguesia de centro de cidade, chamamos-lhe assim, dentro do perímetro urbano,
e às 9h30 já não há autocarro que chega, por exemplo, que chega ao campo. Ou seja, já não podemos ter um miúdo ou um jovem adulto que não tenha transporte próprio que se possa deslocar autonomamente. E isto cria-nos problemas a nível de recrutamento muito grandes. Claro. Eu falo com o pessoal de Lisboa, falo com o pessoal do Porto, vai para o treino de metro, vai para a casa de metro depois. Ajuda bastante, mas o grande fator é mesmo a questão humana, o número absoluto de pessoas que tu podes recrutar, e depois também, assim, não vamos ser, como é que eu ia dizer, não vamos ser também inocentes. Tipicamente em zonas mais de metrópole haverá pessoas com maior abertura para experimentar um desporto diferente. Isto acho que parece-me também que não é nada de chocante dizer, não é? Sim, é normal. E por fim, é o normal, só para terminar, temos menos imigrantes também, por exemplo, que normalmente são pessoas com mais disposição e mais abertura para o futebol americano, por exemplo. E depois também a questão da recolheita de apoios. Braga vive um período muito complexo a nível de desporto extra-futebol, em todas as modalidades, desde o basquetebol. Vive já nos últimos anos, não é agora só de Covid ou pandemia, mas vive já, se calhar, ao longo da última década, em contraciclo com a saída da crise, até, da crise económica, vive um período de estrangulamento e de asfixia das suas modalidades, seja a nível de handball, basquetebol, hockey em patins, que se manifesta também no futebol americano e com severidade. É verdade. Percebo perfeitamente aquilo que estás a dizer e é uma realidade. Olha, eu vou agora pegar aqui um bocadinho no... Força, ias dizer alguma coisa? Não, ia dizer que se calhar existe também noutras cidades, mas como não conheço, não posso... Não, eu acho que é um bocado transversal, mas obviamente acho que tudo o que sejam fora da capital, Lisboa, e talvez no Porto, onde existe também aqui um grande foco populacional, acho que as dificuldades em todos os outros polos acabam por ser um pouco maiores dentro dessas dinâmicas que também estavas a dizer. Mas, não, eu ia agora puxar aqui um bocadinho a conversa para dentro da dinâmica dos Warriors, aquilo que foram os Warriors. Pronto, tu passaste aqui também por um papel de jogador, depois para treinador, inclusive assumiste a equipa como treinador principal, head coach, e mais recentemente estavas aqui como coordenador defensivo. O que eu te ia perguntar era qual é que foi, na tua opinião, o melhor jogador que tiveste a oportunidade de treinar nos Warriors, em termos de talento, ok? Aqui em termos, qual é que foi o jogador mais talentoso que tu tiveste a oportunidade de ter no teu balneário? Uhum. É uma pergunta difícil. Para não querer o risco de estar a ser injusto com ninguém, eu vou, em vez de ter só o jogador que eu treinei, vou ter também jogadores com que eu tenha jogado ou treinado. Ok. Deve ser, ok. Porque senão torna-se complicado. Eu acho que como treinador tu percebes o que eu quero dizer. É ingrato estar Assim, a nível de talento puro, sem dúvida, o João Lima, que foi o nosso quarterback dos primeiros anos. Sim. Escardino, não era? Era o quarterback Escardino. Quarterback Escardino, talento de braço, velocidade, atleticismo. Para mim, era uma máquina. Teve azar com as lesões, infelizmente, como já aconteceu a muitos jogadores, e acabou por deixar. Mas a nível de talento puro, talvez o mais talentoso. A nível de melhor jogador, aí pronto, não tenho dúvidas nenhumas e com toda a vontade, e provavelmente acho que quase toda a gente concordará comigo, que terá sido o Ricardo Pereira, o middle linebacker dos Warriors durante muitos anos, número 44, pontos, não é? que ainda deve deixar pesadelos em alguns running backs e em alguns tight ends. Eu nunca vi um jogador a nível, como é que eu ia dizer, seja defesa de ataque, que me tenha passado pela frente, como colega de equipe ou como atleta meu, que fosse tão completo a nível de trabalho, ética de trabalho, inteligência de jogo e capacidade atlética. Ele juntava as três componentes de um equilíbrio ali difícil, ok. Como treinador era um jogador que tinhas que deixar jogar, não era um jogador que tu ias
não o moldas à martelada, digamos assim. Mas porque não era preciso, também. Yeah. Era aqueles que tu dizias, viravas para ele, vai lá para dentro e joga. Fantástico mesmo, fantástico. Sim. Yeah. Eu lembro-me dele, sim. Acho que foram aqui boas referências que deixaste, quer com o João, quer com o Ricardo Ponto. Acho que foram aqui boas referências. Nós naturalmente, tivemos muitos mais bons jogadores, mas acho que esses dois, a nível absoluto, se me perguntasse assim, pá, quem seria aquele o 11 principal, o teu 11 de todos os tempos de futebol americano em Portugal? Se calhar o João não estava no primeiro, aí tinha que passar a bola ao Zé Pedro, sem dúvida, os navigators. Mas inside linebacker, sem dúvidas, seria o Ricardo Pereira. Sem dúvidas nenhuma seria um deles, por exemplo. Ok, olha, e aqui em termos, pronto, acho que quando falamos de jogadores, eu estava-te a perguntar aqui numa dinâmica de talento puro, e agora pergunto aqui um bocadinho quem é que foram as personagens, as maiores personagens que tiveste a oportunidade de ter no teu balneário. E aqui eu falo, obviamente, há sempre elementos que contribuem depois aqui para uma dinâmica diferente dentro do plantel, a unir a equipa noutros campos, mas qual é que foi assim a maior personagem que deu assim boas histórias e bons momentos aqui à tua década de Warriors? Nós felizmente temos uma ótima caderneta de cromos. Temos mesmo. Felizmente temos uma ótima caderneta de cromos. Contribuiu muito para isto ter aguentado, sinceramente. Para esta questão da irmandade. Ter muita gente que fez bom balneário, que era muito castigo. Mas eu em vez de dizer quem foi a maior personagem, eu vou-te contar uma história. Bora. Dessa personagem, e depois eu vou-te retribuir e vou-te perguntar se consegues adivinhar quem é. Não vais conseguir. Ok, bora. Mas fomos nós jogar a Riron, já num jogo de apresentação, num jogo de pré-temporada. Aquelas viagens estupidamente longas, não sei quantas horas de autocarro, de sair às 3 da manhã ou às 2, já nem sei. E vai um gajo vestido de pijama, chinelos de quarto. Okay? Pijama, chinelo de quarto e roupão. Foi assim, vestido na viagem. Mas o ponto mais importante foi mesmo quando ele entra pela estação de serviço em Riron. Eu já me estou a rir, vou-me desmanchar. Em Riron não, a chegar lá, ali no meio das montanhas que o gajo tem que atravessar, ali nas Astúrias. O gajo entra pela estação de serviço deles. Roupão, chinelo de quarto, pijama, com um aspecto, pode imaginar, completamente arruinado, que vinha de 8 horas de autocarro. Sim. E entra, e ao lado esquerdo dele, no café, estão três membros da Guarda Civil Espanhola que ficam a olhar completamente embasbacados para o homem. O que é que se faz? Fugiu no manicômio. Chinelo de quarto com roupão de xadrez. Vocês não estão a imaginar o cenário. Ele entra, os gajos ficam a olhar para ele olha e saca aquele buenas noches, tudo bien, e segue, espetacular. Os gajos da guarda ficam completamente sem palavras mesmo, só se riram entre eles. E acho que assim pública que se possa contar. Pois, claro, eu percebo. Às pessoas. Mas olha, eu se tivesse de dizer a alguém para esse cenário, eu iria para o Ponto, para o Ricardo Pereira. Não? Olha, pronto, então, ainda bem que adivinhaste. Acertei. Toma. Exatamente. Exatamente. Juro-te que eu estava mesmo a ver a cena. Lá está. Com aquela cara do who the hell cares? Sim, exatamente. Imagina, lá está, nós vamos, são muitos anos, não é? E tive a oportunidade de privar várias vezes com o Ponto, nunca profundamente, mas sempre que estive com ele, eu sentia-me bem, sabes? Eu acho que ele deve ser daquelas pessoas, não no contexto em treino e em jogo, não, porque ele estava sempre a dar fruta, não era? Mas fora de campo, era uma pessoa super divertida, por isso eu estava mesmo a ver que era ele nessa tua história, muito bom, muito bom. Acertaste. Muito bom. Mas pronto. Estiveste bem. Obrigado.
história Isto não foi combinado, isto não foi mesmo combinado, isto agora é só para só para, não para foi, não foi. garantir que. Eu, por acaso, eu dei a volta, achei mesmo que não ias lá chegar, mas... Não, sabes o que eu pensei? Ele vai-me mandar uma rasteira. E eu pensei assim, será que é o Gonçalo Leite? Será que é o Ferraz? O O Daniel? Gonçalo Leite tem histórias muito boas, mas não podem ser contadas aqui. Pá, Isto é demasiado público. Percebo. Não, mas às tantas tu estavas-me a contar a história e que foi quando tu me disseste o Buenas Noches. Pá, juro-te, imaginei Claro. mesmo o ponto a dizer essa. Sim. Foi, pá, lindo. Hellcat. Mas pronto, olha, agora Espetacular. passando agora aqui para um contexto mais desportivo, mais dos jogos que tiveste a oportunidade aqui de participar ao longo Sim. da tua experiência nos Warriors, eu gostava de te lançar aqui o desafio de tu me dizeres qual é que foi, de me dizeres 2 jogos, ok? E um deles, o jogo mais icónico, mais, quer seja uma vitória ou... À partida há de ser uma vitória, mas o jogo que tu guardas com mais carinho pela positiva e o jogo que tu tens alguma mágoa que te marcou de uma forma mais negativa porque ficaram aquém ou podiam ter feito outra coisa de outra maneira. Aqui um jogo positivo e um jogo menos positivo, quais é que tu destacaria? Sim. Opa, a nível de jogo, deixa-me pensar, de jogo mais positivo, eu diria se calhar, não consigo precisar o ano, mas foi de um ano em que nós tínhamos a liga dividida entre Norte e Sul e nós fomos jogar a meia final com o Sporto Mut, salvo erro, a Gaia. Não tenho a certeza do campo, mas fomos jogar com o Sporto Mut a Gaia. Já era o P3 o nosso quarterback. Um jogo em que ganhamos. Éramos totalmente underdogs. E ganhamos esse jogo, e ganhamos bem. Um jogo super completo, a nível de ataque, defesa, special teams, recuperações de fumbles em punts e por aí fora. Foi mesmo um jogo completo. E o jogo começou de uma maneira super atribulada, porque perdemos, o autocarro perdeu-se, a ida para o campo, depois meteu-se lá numa rua onde o autocarro não cabia e ainda levou à frente um daqueles espelhos do pessoal ver o carro que vem no outro sentido. Chegamos ao campo, tipo, sei lá, meia hora ou 25 minutos antes de começar o jogo, equipar a correr, aquecer a correr. Eu hoje em dia ainda digo às vezes que o jogo correu bem, que o pessoal nem teve tempo de ficar com medo. O pessoal nem teve tempo de sentir a pressão. Foi chegar, equipar, jogar, ganhamos. Está feito. Nem houve tempo para sentir a pressão. Não, mas estou a brincar, obviamente que não é por aí, mas fizemos mesmo um jogo muito completo. Pessoal, ainda por cima, na altura, os Muds fizeram até assim, uma coisa bonita, com entradas, com música, até fizeram um troféuzinho e tudo. Foi muito interessante. Assim, o jogo que eu guardo assim com mais, não digo mágoa, mas que me custou mais perder, digamos assim, foi o jogo imediatamente a seguir, que foi o jogo da final em Abrantes. Um bocadinho pelas mesmas razões. Chegamos lá, uma cerimónia porreira, muito bem organizada. Esse jogo deixa-me um bocadinho de mágoa, por um lado, porque acho que quem anda neste desporto não anda nisto para perder e principalmente vai a uma final e não é para perder. Apesar de, como eu já disse, tínhamos sido underdogs na meia final e chegamos a essa final com 17 ou 18 jogadores disponíveis para jogar. O plantel era curto nesse ano e com as lesões ainda ficou mais curto. Tínhamos muita gente a jogar dos dois lados, extremamente condicionados, mas de qualquer forma foi para mim, das finais que joguei e dos jogos seguidos que joguei, foi aquele que me ficou mais o amargo de boca, que eu acho que esteve mais próximo, percebes? Acho que foi a final em que estivemos mais próximos. E perdemos literalmente por decisões que devíamos ter feito de outra maneira. Obviamente é fácil dizer isto depois, não é? Claro. Mas até tivemos a felicidade, salve foi nesse jogo, tivemos a felicidade do quarterback dos Navigators, do titular, se ter aleijado, alguns ainda na primeira parte. Portanto, nós tivemos ali, se calhar, a oportunidade mais óbvia, digamos assim, mesmo com os condicionantes, de ter saído dali com um título de campeão, que na altura tinha sido fantástico, porque os Navigators dominavam totalmente o panorama naquela altura. E custou-me bastante, esse custou-me mesmo, essa derrota ficou-me completamente atravessada, porque foi quando sentimos que chegamos mais perto. Posso dizer, por exemplo, para mim o jogo mais icónico,
que eu fiz parte, principalmente como jogador, até nem foi nenhum desses dois. Foi a final, a minha primeira final e a primeira final dos Warriors. No estádio 1º de Maio, não é? No 1º de Maio. Para mim, todo o build-up para aquele jogo, toda aquela questão de haver desde a senhora a cantar o hino no relevado, o primeiro jogo com marcações em relva, pintadas na relva, bandas a atuar ao intervalo, o pessoal nas bancadas a fazer churrascos. Acho que foi aquilo que... Esse jogo simbolizou muito aquilo que devia ser o futebol americano em Portugal. Sim. E que devia ser com muito mais intensidade. E para mim foi mesmo o mais icónico. Sim, até porque essa foi a primeira final que foi disputada também 11-11, porque a primeira e a segunda ligas eram 9-9, isto para quem possa não ter esse conhecimento, por isso, sim, essa foi se calhar a primeira final a sério, entre aspas. Tu estavas lá, portanto também terás sentido um bocadinho disto, não é? Sim. Eu tive a sorte de estar nas primeiras 4 finais da liga com os Navigators. Depois essa em Abrantes foi a primeira que eu tive a ver de fora, vamos dizer assim, mas estive também muito ligado à parte da organização, por isso também me lembro bem da final de Abrantes. Depois na sexta foi em Coimbra, tive a oportunidade de ver como espectador sem estar nada envolvido, e depois nas restantes tive a sorte de poder estar com os Devils nas 2 seguintes. Mas sim, eu percebo perfeitamente o que dizes nessa de Braga, a primeira. Foi mesmo a primeira com o feeling de estamos a deixar de ser aqui um grupo de amigos que... Ser só uma brincadeira. Sim, exatamente. Começou a ser mais a sério, entre aspas. Mas olha, isso é uma boa passagem, porque o que eu te ia perguntar agora a seguir era um bocadinho isto do próprio desenvolvimento do futebol americano em Portugal. Obviamente passaste aqui ao longo destes 10 anos por várias fases, por vários processos. Como é que tu viste todo este desenvolvimento? Qual é que achas que foi aqui o período dourado da modalidade em Portugal, do desporto? E de que forma é que nós podemos fazer para lá regressar, ou quais é que são aqui os passos que as equipas ou a federação tem que dar nesse sentido? Essa é uma pergunta complicada, não é? É muito ampla, eu sei. Não, é boa, a pergunta é boa. É complicada de quebrar assim em bocados, mas vamos lá tentar fazer aqui alguma coisa. Eu acho, sinceramente, sem querer ser saudosista, ok? Sem querer ser saudosista de todo, eu penso que este período ali entre a segunda e a quinta, segunda ou a quarta, penso que foi quando tivemos mais, mesmo a nível de competitividade, foi quando tivemos jogos mais interessantes, mesmo de ver para o espectador, sinceramente. Okay. Porque infelizmente há alguns anos, pronto, também não fomos muito longe e tive a possibilidade de estar como espectador. Acho que assim, em termos de riqueza de jogo, ok, essa equipa dos Navigators obrigava toda a gente a dar à perna, digamos assim, que eram mesmo muito fortes. Depois, obviamente, tivemos aquele período dos Devils também foi muito interessante. Enquanto estiveste lá ligado, com o Colin e com o Joey, salvo erro, não era? Joey Redl. Sim. Também foi muito interessante, porque também obrigou as equipas a dar o seu melhor, digamos assim, para tentarem chegar ao nível. E eu acho que é importante. As pessoas não gostam de ter equipas, ter aquela equipa dominadora. Eu sou completamente da perspectiva contrária. Nós temos de ter alguma coisa, algo a que almejar, digamos assim. Temos de ter um objetivo a cumprir e torna-se mais fácil quando há assim, equipas dessas ter esse objetivo. Mas eu não sei, sinceramente, tal como comecei a dizer que não queria ser saudosista, também não quero ser pessimista em relação ao futuro. Mas não vejo não sei o que é que temos que fazer, sinceramente. Quer dizer, sei o que é que temos que fazer, mas não vejo assim grande disponibilidade para. Sei que temos que, com urgência, investir nas camadas mais jovens, mesmo nas mais jovens. Também sei que há pessoas que preferem pensar, por exemplo, a nível sub-17, e eu pessoalmente faria ao contrário. Seria ali, se calhar, até pelo sub-10 ou sub-12, para criar uma base de recrutamento depois. Podem dizer que não sobram muitos miúdos ano para ano, mas isso acontece em todos os desportos. Enquanto não formos criando base, isso será sempre um problema. Porque eu acho mais fácil,
pegar em miúdos com 10 anos, iniciá-los no flag, aos poucos os pais irem crescendo dentro daquela cultura e chegar ali aos 16 e permitirem a passagem dos miúdos para o contacto, do que imediatamente tentar meter miúdos de 16 ou 15 anos no contacto e esperar que os pais, ou que a maioria dos pais, vejam isso com bons olhos. Sim, sim. Não sei se me estou a fazer entender. Não, Não percebo, é uma opinião, não é uma opinião muito, se calhar muito comum, mas é a minha opinião nessa perspectiva, por exemplo, que eu vejo nos outros desportos, ok? No desenvolvimento de outros desportos. Por exemplo, do rugby, que os miúdos começam muito com a questão do tag rugby, porque depois, quando os miúdos já estão dentro do desporto, já há aquela pressãozinha sobre os pais dos próprios miúdos para progredirem para o, no caso do rugby, para o contacto também, não é? Para o rugby com contacto, para o rugby a sério. E eu penso que isso seria muito favorável no caso do futebol americano também. Não é fácil, se calhar é mais fácil começar os sub-17, desculpa, mas por outro lado penso que seria mais produtivo começar com os miúdos. Mesmo a nível, por exemplo, de recrutamento escolar e essas coisas. Começar sem o contacto, nos pequeninos, e depois ir progredindo e ir adicionando o contacto aos poucos. E eu acho que isto vai ser um trabalho duro, difícil, muito difícil, porque não há apoios, também não é só porque as pessoas não querem ou porque não fazem as coisas bem, é porque efetivamente há uma escassez terrível de apoios, seja eles privados ou públicos. Nós tivemos a felicidade nos últimos anos de ter algum apoio a nível de infraestruturas, a nível dos postos, das marcações, mas continuamos a pagar o nosso aluguel anual, continuamos a sentir essas dificuldades todas, por exemplo, e a dificuldade de ter horas vagas de campo também para pôr, por exemplo, camadas jovens. As coisas melhoram um pouco no último ano, conseguimos criar ali uma basezinha de flag já interessante, mas eu gostava que toda a gente percebesse e pusesse isto na cabeça. Nós, até porque eu vejo os plantéis cada vez mais envelhecidos do tackle football e não vejo grande margem de evolução se não começarmos a injetar sangue novo. Mas também, voltando ao início da pergunta, o que é que temos de fazer para restar esse melhor período do desporto em Portugal? Eu acho que precisamos que as pessoas se dediquem efetivamente ao futebol americano e não apenas ao seu clube, e que olhem para as coisas de uma perspectiva mais geral. Nós vamos ter que nos apoiar uns aos outros nestas coisas, vamos ter que criar consensos. Se calhar o clube A vai ter que engolir o sapo por causa do clube B, e depois a seguir o clube B vai ter que fazer o mesmo pelo clube A. É a realidade. Nós temos que chegar a um consenso, e um consenso não quer dizer que seja unânime. Só quer dizer que toda a gente tem que remar para o mesmo lado, mesmo que não esteja totalmente convencido. Que tem sido, para mim, o grande problema. As pessoas acham, os clubes ou as associações querem sempre puxar para o seu lado, mesmo quando uma maioria ou um certo consenso puxa para o outro lado. Mas vamos ver. Pode ser que este ano de reflexão tenha ajudado o pessoal a pôr as ideias em ordem. Sim, eu acho que é mesmo muito importante, era isso que eu ia puxar um bocadinho, ou ia adicionar aqui à tua reflexão, que era esse alinhamento, esse encontro de expectativas e de... no fundo é um bocado, olha, é um bocado a forma como eu vejo liderança dentro de uma equipa, que nós procuramos sempre o batimento cardíaco perfeito da equipa. Acho que é um bocado isso que temos que fazer, como se calhar as equipas todas em Portugal, todas as direções, e depois obviamente também com o órgão máximo que gera aqui o futebol americano, a Federação Portuguesa de Futebol Americano, encontrar esse batimento cardíaco que sirva a todos e que ajude todos aqui a seguirem em frente. Sim, exatamente. Bruno, última pergunta que eu tenho aqui para ti era um desafio no fundo, que pronto, eu tenho-te lançado aqui o desafio de, ao longo da nossa conversa, de que jogador é que foi o melhor jogador com quem tu tiveste a oportunidade, depois aqui a personagem, que jogos é que te marcaram, e agora aqui no final queria-te perguntar se tu tivesses que dizer um atleta que tu tiveste a oportunidade de defrontar dentro do relvado e que foi aquele que te chegou mais a cabeça, entre aspas, quem é que seria aqui o jogador que tu destacarias
fora aqui do âmbito dos Warriors, estou mesmo a falar aqui, um adversário tiveste de defrontar dentro do relvado e idealmente dentro da Liga Portuguesa de Futebol Americano, mas se quiseres também falar dos jogos que houveram em Espanha, também o podes fazer. Ora bem, uma pergunta interessante. Assim, eu acho que a nível de batalha individual, não física, mas mais até cerebral, digamos assim, foi mesmo com o Zé Pedro, com o quarterback dos Navigators. Ok. Pá, o gajo, tanto, lá está, ganhamos umas, perdemos outras, ele ganhou mais, claramente. Terá ganho mais, porque também ganhou mais, por alguma razão ganharam mais jogos. Mas tivemos lutas engraçadas e momentos engraçados, aqueles de gajo chegar ao fim e ficar a olhar um para o outro e a rir-se, tipo, estás a ver? Quase apanhado. E o outro, vai, agora apanhaste, mano. Esses momentos engraçados. Nós não jogamos muitas vezes contra os Navigators nessa altura, era pena, mas perfeitamente compreensível. Normalmente encontrávamos já nas eliminatórias ou coisas assim. Mas era sempre alguém com que dava gosto de jogar, porque era não só todo o pacote completo, mas mesmo a inteligência e a maneira de estar no jogo, digamos assim. Que eu apreciava bastante. Olha, e sabes uma coisa engraçada? Pronto, eu conheço bem o José Pedro. A história que tu contaste com o ponto, dele entrar na estação de serviço e tudo mais, o José Pedro faria exatamente uma coisa do género. Tenho a certeza. Tenho a certeza absoluta. São mais ou menos do mesmo alinhamento. Tem que ter ali um ADN parecido entre eles. Mas pronto, olha, Bruno, obrigado aqui pela tua presença aqui neste podcast. Temos levado aqui ao longo das últimas semanas conversas aqui também para dinamizar e também falar um bocadinho da história do futebol americano em Portugal. Acho que também é importante. E pronto, eu sei que tu continuas ligado também aqui aos Warriors. Não sabemos ainda como é que vai ser aqui o futuro, mas se quiseres deixar aqui só uma última mensagem para quem eventualmente se queira juntar aqui aos Warriors mais à frente, quando esperemos nós todo este contexto pandémico se levantar, como é que eles podem pesquisar um bocadinho sobre a equipa? Há aqui algum site, algum local onde eles possam interagir? A maneira mais fácil será mandar uma mensagem para o Facebook. A nossa página do Facebook é o nome do clube, portanto é fácil, é mesmo Braga Warriors, basta procurarem. E apareço. Não tem que haver nenhum tipo de constrangimento, de dúvida, de será que isto, será que aquilo, será que sou bom o suficiente, grande o suficiente, sei lá. Apareçam, logo se vê. Se gostarem, aposto que vão ficar. Boa. Olha, obrigado mais uma vez, Bruno. Obrigado também a todos que nos acompanham e estão aqui connosco dia sim, ao longo destas últimas semanas, destes últimos meses que este projeto tem aqui nascido e avançado por Portugal. Já sabem que podem no Twitter interagir connosco sempre utilizando a hashtag NFL11 ou tudo sobre FA. Desejo a todos aqui um excelente resto de dia e até ao próximo episódio.